O que está acontecendo comigo? Eu achei que meu tempo já tinha passado. Meu corpo já não era mais o mesmo. Meus dias tinham outro ritmo. Meus sonhos eram mais calmos. Aos 65 anos eu tinha aprendido a viver no silêncio. O silêncio do luto, da solidão, da idade chegando. O silêncio de quem já viu e já viveu de tudo. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou com tonturas, pequenas quedas de pressão, um enjoo aqui, outro ali, nada que me assustasse de verdade. Mas meu corpo, ele estava tentando me dizer alguma coisa. Eu sentia uma inquietação estranha, como se eu tivesse voltado no tempo, como se algo dentro de mim estivesse diferente. Fui ao médico achando que era algo comum. Hipoglicemia, talvez, problemas de pressão, ou só mais uma dessas coisas da velhice que ninguém explica direito. Ele me examinou, fez alguns testes, fez perguntas que me pareceram absurdas, até que ele me olhou nos olhos, com uma expressão que misturava cautela e incredulidade. Dona Alzira, a senhora está grávida. Por um momento, tudo parou. Minha respiração, meu coração. O som da sala, o tempo. Como assim, doutor? O exame é claro, positivo. Estamos falando de cerca de 8 semanas. Eu não sabia se chorava ou se ria, se era piada ou milagre, se era loucura ou castigo. Me levantei da cadeira em choque. Me apoiei na mesa. Tentei dizer alguma coisa, mas minha garganta simplesmente não deixava. Se você já passou por algo que te tirou o chão, algo que te fez duvidar da sua própria realidade, comenta aqui. Eu vivi um choque como esse. E se essa história já mexeu com você, curte e compartilha. Alguém pode precisar ouvir isso. Eu fui para casa com aquele papel na bolsa, aquele exame nas mãos, aquela notícia na alma, mas no fundo mesmo, o pior ainda estava por vir. Não era só o espanto, nem só o julgamento. Era a pergunta que já gritava dentro de mim, mesmo antes de eu abrir a porta de casa. Quem era o pai? E por que aquilo me doía tanto? Porque, se eu fosse sincera, eu sabia que tinha algo errado, muito errado. E que esse segredo, esse que eu estava prestes a reviver, poderia destruir não só a mim, mas toda a minha família. Eu achava que estava velha demais para recomeçar. Mas eu estava prestes a descobrir que, na verdade, eu estava apenas começando uma nova guerra, o nome que eu não queria lembrar. Eu fiquei 3 dias sem sair do quarto. Apaguei a televisão, não atendi o telefone, nem mesmo olhei pela janela. O espelho, esse eu cobri com um lençol. Não suportava ver meu rosto. Como alguém como eu, com minha idade, com minha história. Poderia carregar uma criança no ventre? Era absurdo, era irreal, mas era verdade. O exame estava ali, na gaveta da cozinha, dobrado, como se dobrar o papel fosse dobrar a realidade também. As vozes da minha consciência gritavam. Umas me chamavam de irresponsável, outras me acusavam de estar ficando louca. Mas havia uma voz silenciosa, quase sussurrada, que dizia: "Você sabe quem foi." E eu sabia, desde o primeiro sintoma, desde o primeiro enjoo. Eu tentei fugir dessa memória por anos, finquei raízes em outra cidade, refiz minha vida, criei meus filhos com dignidade, mas bastou uma notícia, um exame, e tudo veio de volta como um vendaval. Ele, o homem cujo nome eu evitei por décadas, o homem que me tirou muito mais que a paz. Ele estava de volta, não fisicamente, mas dentro de mim, dentro do meu ventre, do meu sangue. E não era ele exatamente. Era o que ele representava. Era o que aquele gesto, aquela noite, aquele passado carregavam junto,
Eu chorei até dormir, e quando dormia, sonhava com ele. Aos domingos, ele fazia questão de aparecer nas memórias, o cheiro da camisa dele misturado ao da cachaça, a respiração pesada, o silêncio da casa. E eu, de olhos fechados, torcendo para o tempo andar mais rápido. Eu era só uma menina. Ele, o novo companheiro da minha mãe. Um homem de sorriso fácil e alma escura. Ninguém acreditou em mim naquela época, nem mesmo minha mãe. Ela disse que era a invenção da minha cabeça, que eu era rebelde, que ele me amava como filha. Filha. Eu carreguei essa palavra com vergonha por anos. E agora, aos 65, ela voltava como maldição. Não havia romance, não havia consentimento, não havia amor. Havia trauma, havia silêncio. Havia um corpo tentando se proteger como podia. A única vez que ele voltou à minha vida foi há alguns meses. Tocou meu portão sem avisar. Disse que estava doente, disse que precisava de ajuda, disse que estava sozinho no mundo. Eu, tolamente, senti pena, deixei ele entrar. Dormi no quarto ao lado. Achei que era seguro, achei que ele tinha mudado. Achei que, aos 70 anos, talvez tivesse aprendido algo. Mas a escuridão, ela não envelhece, ela só se adapta. E agora, eu carregava a consequência disso no meu corpo. Uma vida nova, um mistério, um dilema. Como eu contaria isso para meus filhos? Como eu explicaria que esse bebê, esse ser que crescia dentro de mim, era fruto da mesma dor que me perseguiu por quase toda a vida? Eu me sentia suja, culpada, violada, de novo, mas no fundo, uma parte de mim, pequena, quase imperceptível, sentia algo diferente também. Algo que, até então, eu nunca tinha sentido depois de um trauma. Força. Talvez essa história não tivesse que acabar como antes. Talvez, dessa vez, a dor fosse o começo de algo maior. Os olhos dos meus filhos. Contar para eles foi mais difícil do que enfrentar o espelho. Não existia roteiro para esse tipo de confissão. Não tinha palavras certas, nem manual de sobrevivência. Eu preparei a mesa, fiz café, como fazia nos domingos de infância. Coloquei pão quentinho, bolo de fubá, como se o cheiro da memória fosse suavizar o gosto da verdade. Eles chegaram rindo, falando alto, contando das crianças, do trânsito, da novela. Eu ouvia tudo, como se estivesse do lado de fora, como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma já estivesse gritando por socorro. "Mãe, você tá bem?" perguntou a mais nova. "Tá com uma cara estranha." Eu sorri. Mentir é uma arte que a dor ensina, mas naquele dia eu não consegui. Eu me sentei, abaixei os olhos e disse a frase que eu vinha repetindo para mim mesma há dias. Eu estou grávida. Silêncio. Eu ouvi a colher da xícara cair no chão. Ouvi o barulho da cadeira sendo arrastada. Ouvi minha filha mais velha balbuciando: "O quê?" Como se fosse uma criança outra vez. "Isso é alguma piada?" "Não." "Mas como? Por quê? Quem? Quem?" Essa era a pergunta que mais me doía. E era a única que eu não podia responder. Pelo menos, não ainda. Não importa quem, agora. O que importa é que está acontecendo. Eu preciso de vocês. Preciso que não me julguem. Preciso que só escutem. Mas o olhar deles, o olhar era como uma lâmina, como se estivessem tentando cortar algo dentro de mim que já estava em pedaços. "Isso é impossível, mãe. A senhora está sendo manipulada." "Quem fez isso com você?" Eles me bombardeavam, gritavam, desesperados. Mas no fundo, eu sabia. Eles não gritavam só comigo. Eles gritavam com o medo. Medo de ver a mãe vulnerável. Medo de admitir que o mundo não é tão organizado quanto gostariam.
Medo de aceitar que uma mulher de 65 anos também pode sofrer, também pode ser ferida, também pode carregar um segredo. Meu filho, o do meio, se levantou, abaixou os olhos, colocou a mão sobre meu ombro e disse algo que eu nunca imaginei ouvir. A senhora não está sozinha, mãe. Chorei, não por tristeza, nem por alívio, mas por tudo o que eu guardei por décadas, por todas as vezes que calei, por todas as noites em que fui adulta antes do tempo, por todos os dias em que fui mãe, pai, escudo e abrigo. E ninguém percebeu. Eles me abraçaram, com dúvidas, com medo, com amor, mas me abraçaram. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que talvez, só talvez, essa história tivesse chance de terminar diferente. Mas o que eu ainda não sabia é que a cidade inteira ia descobrir meu segredo, muito antes que eu estivesse pronta para contar. A cidade fala antes de você. O que eu mais temia aconteceu. Menos de uma semana depois da conversa com meus filhos, a cidade inteira já sabia. Não fui eu quem contou. Não foram eles. Foi o tipo de notícia que nasce no silêncio, mas se espalha como fogo em palha seca. Tudo começou numa manhã qualquer. Fui à farmácia buscar meus remédios, como sempre fazia. Mas, naquele dia, a moça do caixa me olhou diferente. Não sorriu, não perguntou da família, não me chamou de Dona Alzira, com o carinho de sempre. Vai querer nota fiscal? Perguntou, olhando para o monitor. Sim, por favor. Silêncio constrangedor. Ela entregou a sacola. E antes que eu virasse as costas, soltou. Força para a senhora, viu? A frase veio fria, cortante, como se ela soubesse de algo e eu ainda não tivesse coragem de confirmar. Saí da farmácia com as mãos geladas e no trajeto até em casa senti os olhares do padeiro, da vizinha da esquina, da dona da costura, sussurros disfarçados, olhares atravessados. Pessoas que antes me ofereciam café, agora atravessavam a rua. Cheguei em casa e, instintivamente, liguei o celular. Mensagens. Muitas. Algumas de conhecidos, outras de números desconhecidos. É verdade o que estão dizendo, Dona Alzira? Você foi vítima de alguma coisa? Quem é o pai? Isso é doença? Respirei fundo, sentei no sofá e senti, pela primeira vez, algo mais pesado do que o medo. Vergonha. Eu não devia sentir isso, eu sabia. Mas aquele julgamento invisível, aquele tribunal sem rosto, aquela cidade onde todo mundo se conhece, estavam me empurrando para um buraco escuro. Lembrei de quando era menina, quando a filha da costureira engravidou sem pai. Chamavam ela de perdida, de desonra da família. Ela nunca mais saiu de casa. Naquela época eu só observava. Agora eu era o alvo. Liguei a televisão para tentar esquecer, mas os ruídos da minha cabeça eram mais altos. Minha filha chegou com os olhos vermelhos. Mãe, vazaram a ficha do hospital. Estão dizendo que a senhora foi abusada de novo. Estão dizendo que está inventando para aparecer. Aquela frase, aquele absurdo, me partiu de um jeito que eu não consigo explicar. Chorei. Mas não era mais choro de dor, nem de medo. Era um choro de indignação, de fúria. Porque agora não era mais sobre mim. Era sobre a minha história, a minha verdade, a minha voz. Eles querem falar? Então vão ouvir o que eu tenho para dizer. Era a primeira vez em décadas que eu sentia a coragem vindo da raiva. Não da dor, eu ia contar, do começo ao fim, com detalhes. Ia dizer nomes, contar o que sofri e mostrar que, mesmo aos 65, mesmo com uma barriga que não fazia sentido, eu ainda tinha algo dentro de mim que ninguém poderia roubar. A verdade.
A verdade no jornal. No dia seguinte, fui eu quem ligou para o jornal local. Sim, eu, não meus filhos, não meus advogados, não minha família. Eu. Liguei com a voz trêmula, mas firme. Disse que queria dar uma entrevista, contar minha versão, falar por mim mesma. O repórter hesitou no início, mas quando eu disse a primeira frase, estou grávida aos 65 anos, fruto de uma violência silenciosa que a cidade inteira fingiu não ver. Ele ficou em silêncio e marcou para a manhã seguinte. Acordei cedo, vesti uma roupa discreta, prendi o cabelo, passei um batom leve, mas o mais difícil foi encarar o espelho. Eu vi ali uma mulher que a cidade julgava, mas não conhecia. Vi as rugas que guardavam memórias, os olhos que já tinham visto mais do que deviam, a boca que por décadas calou tudo. Chegaram com câmeras pequenas, gravador na mão. Perguntaram se eu queria gravar com voz distorcida, se queria manter a identidade preservada. Mas eu disse, não. Hoje, minha voz vai sair limpa. Meu nome vai ser dito com verdade. Eu já escondi demais e comecei. Contei do meu passado, da infância, da chegada dele na minha vida, das noites de medo, das manhãs em silêncio. Falei do dia em que fui chamada de mentirosa pela minha própria mãe, do dia em que fugi, da cidade que me engoliu e da força que precisei para criar os filhos sem uma raiz segura. Contei que ele reapareceu, doente, enfraquecido, e que eu, burra ou bondosa, abri a porta. Chorei durante a gravação. Pedi pausas, engasguei nas palavras, mas terminei. Quando desligaram a câmera, o repórter demorou alguns segundos para falar. E a senhora tem certeza de que quer publicar isso? Tenho, não por mim, mas por todas as outras que ainda estão caladas, que carregam dores invisíveis, que são tratadas como exageradas, como mentirosas, como loucas. Se pelo menos uma mulher se sentir menos sozinha, já valeu. 2 dias depois, a matéria saiu, página inteira, foto minha, de costas, olhar voltado para a janela, com o título Aos 65, grávida e julgada, mas com coragem para não calar mais. A cidade explodiu. Alguns me defenderam, outros me chamaram de louca, outros disseram que era invenção, mas eu, pela primeira vez, não sentia vergonha, sentia alívio, como se o peso de 40 anos tivesse saído das minhas costas. Meus filhos choraram ao ler, minhas netas me abraçaram e, o mais surpreendente, recebi cartas, muitas, de mulheres, de jovens, de senhoras, de desconhecidas, contando suas histórias, agradecendo, dizendo, eu também. E ali, naquela enxurrada de dor compartilhada, eu entendi, a dor divide. Mas a verdade une. O resultado do DNA. Depois da matéria, minha vida virou um redemoinho. Pessoas que nunca me olharam nos olhos, agora queriam me abraçar. Pessoas que me abraçavam, agora atravessavam a rua. Mas o que ninguém sabia, o que nem meus filhos sabiam, é que eu ainda não tinha certeza de nada. A médica sugeriu um exame. Fez com gentileza, mas eu sabia o que ela estava perguntando com o olhar. A senhora quer saber mesmo quem é o pai? Respirei fundo, assenti. A amostra foi colhida, o pedido assinado. E agora era esperar 7 dias, 7 longos dias com 7 madrugadas em claro. Eu acordava suando, com o coração disparado, sonhava com portas se fechando, com sorrisos falsos, com mãos apertando meus pulsos. Era como se o meu corpo tentasse me lembrar que o trauma não desaparece com manchetes. No 6º dia, pensei em cancelar tudo, fingir que não queria mais saber.
enterrar o assunto. Mas a verdade, ela tem um jeito cruel de cutucar. Ela não sossega enquanto não aparece. O telefone tocou no 8º dia. Era a assistente do laboratório. A voz dela era neutra, mas os segundos entre cada frase me matavam. O resultado está pronto? A senhora pode vir buscar. Ou prefere por e-mail? Eu vou pessoalmente. Coloquei minha blusa favorita, aquela que minha neta me deu, uma azul clara, com flores pequenas. Tentei me sentir firme, mas ao sentar na sala de espera, meus joelhos tremiam. Ela veio com um envelope lacrado, estendeu em silêncio. Fiquei ali, parada, olhando para o papel como quem encara um destino. Abri. A primeira frase me fez prender a respiração. Probabilidade de paternidade, 0%. Meus olhos varreram o texto inteiro várias vezes, buscando um erro, uma vírgula fora do lugar. Mas não, era isso. O homem que eu achei ser o pai, aquele que me fez reviver todos os meus demônios, não era o pai do bebê. Na mesma hora, senti um frio no peito, uma confusão de sentimentos. Não era ele, mas... então, quem? Voltei para casa atordoada. Minha filha percebeu de longe. O que houve, mãe? O resultado deu negativo. Ela me abraçou, sorrindo, mas meu rosto não conseguia sorrir junto, porque agora o buraco era mais fundo, a dúvida era maior, a verdade não doía mais. Ela me queimava. Se não era ele, quem me tocou? Quem entrou na minha casa? Quem se aproveitou da minha confiança, do meu cansaço, da minha idade? A resposta estava mais perto do que eu imaginava, e eu não estava pronta para encarar o rosto de alguém que eu conhecia muito bem. O rosto que eu não queria enxergar. Depois do resultado, o silêncio da casa ficou diferente. Não era mais o silêncio da dúvida, era o da antecipação, aquela sensação incômoda de que a verdade está batendo na porta. Mas você não sabe se deve abrir. Comecei a revisitar cada momento, cada visita, cada pessoa que esteve comigo nas últimas semanas. A faxineira, o vizinho da frente, o pastor, o enfermeiro, meu próprio neto mais velho. Sim, cheguei a duvidar de todos, e foi aí que me lembrei. Houve uma noite, aquela noite, eu tinha tomado um calmante, estava com enxaqueca. Minhas pernas doíam e tomei 2 comprimidos em vez de 1. Apaguei. Quando acordei, estava estranha. A blusa amassada, a sensação de estar suja. Mas achei que fosse impressão. Naquela noite, meu genro tinha vindo buscar minha filha. Ela passou para me deixar um remédio. Ele ficou esperando no carro. Pelo menos era o que eu pensava. Liguei para ela naquele instante. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Filha, o Paulo entrou aqui naquela noite? Que noite, mãe? A do remédio. A que você saiu correndo, lembra? Minha voz já vacilava. Silêncio. Mãe, eu não lembro. Ele entrou ou não? Ele disse que só veio até a porta. Eu não vi. Meus olhos se encheram d'água. E depois disso, ele voltou aqui alguma vez? Sem você? Uma vez, acho. Disse que ia trazer um pão que a senhora gosta. A voz dela foi sumindo, como se tudo começasse a se encaixar de um jeito cruel. Lembrei daquele cheiro, do perfume forte demais. Lembrei da respiração pesada no corredor, do tapete fora do lugar, da sensação de alguém perto de mim, no escuro. Corri até o quarto, abri a gaveta, peguei a embalagem do calmante. Faltavam comprimidos, mais do que eu lembrava de ter tomado. Sentei na cama, o chão parecia girar, o ar faltava. O pai do bebê era meu genro, meu corpo inteiro congelou. A raiva veio depois, a revolta,
a sensação de estar num pesadelo que eu não podia contar a ninguém. Minha filha, aquela que eu dei à luz, estava casada com um homem que me violentou. E pior, ela ainda o amava. Ainda o chamava de marido, de pai dos seus filhos, de homem de bem. Naquele momento, entendi o que era uma dor nova, uma dor que não tem nome, porque não é só sobre o que fizeram com você, é sobre o que isso faz com quem você ama. Eu estava grávida de um homem que dividia a cama com minha filha, que me chamava de sogra, que frequentava minha casa, que comia minha comida, que sorria nas fotos de Natal. Era como se o inferno tivesse endereço e fosse o mesmo que o da minha família. Mas eu não ia calar, nem esconder, nem proteger. Dessa vez, eu ia fazer o que ninguém nunca fez por mim. Eu ia me defender. Minha voz, minha justiça. Eu não dormi naquela noite. Sentei na sala, com as luzes apagadas, ouvindo o som da minha própria respiração. Na minha frente, uma folha em branco. Nela, comecei a escrever tudo, linha por linha, dia por dia, cada sinal que eu ignorei, cada detalhe que o tempo tentou apagar. Minha verdade, sem cortes, sem vergonha. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia da mulher. Cheguei cedo, antes do expediente abrir. Fiquei sentada no banco da frente com as mãos frias e o coração acelerado. Mas dessa vez não era medo, era coragem. Quando a porta se abriu, fui a primeira a entrar. Entreguei o papel. Falei com voz firme. Assinei a denúncia. Do outro lado da mesa, a delegada me olhava com atenção, sem pressa, sem julgamento. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: "A senhora não está sozinha. Foram iniciados os exames, os trâmites legais, o depoimento das testemunhas. Minha filha quebrou, desmoronou. Ela negou, gritou, chorou, mas depois começou a lembrar também das vezes em que ele era agressivo, das palavras que soavam erradas, dos toques disfarçados de afeto. Ela caiu em si, e isso doeu tanto quanto tudo o que eu vivi. Ver a filha sofrer por causa da própria escolha, ver o mundo dela ruir, mas era necessário. Era o fim de um ciclo, de um silêncio. O julgamento aconteceu meses depois, e a cidade inteira estava atenta. Ninguém mais cochichava, ninguém mais inventava. Dessa vez eu estava no centro da história, não como vítima, mas como mulher. Subi no tribunal com a cabeça erguida, olhei nos olhos de todos e contei, com calma, com dor, com dignidade. O juiz me escutou, a promotora me abraçou. A sentença foi clara: culpado, ele foi preso. E mesmo que isso não apague tudo o que ele fez, foi a primeira vez que senti que a justiça me reconheceu como gente. Meu bebê nasceu meses depois, saudável, com os olhos fechados como se ainda não quisesse ver o mundo. E eu olhei para ele com o coração dividido, mas decidi ali mesmo. Ele não seria sombra, seria luz. Ele teria outro nome, outra história, e nunca mais carregaria o peso do que me fizeram. Hoje, a cidade me chama pelo nome, com respeito, com verdade. A minha história já não é só minha, é de tantas outras. E se você me perguntar o que eu ganhei com tudo isso, eu respondo com firmeza: ganhei minha voz, e ninguém vai me calar de novo.